Fala galera da SPFC.net, bora falar de São Paulo Futebol Clube. Seguinte, o Santos ofertou um atleta, na verdade foram 4, mais um em específico numa proposta oficial e a gente vai falar sobre esse nome e te trazer a seguinte questão: vale a pena fazer essa troca? Bora falar sobre isso, lembrando vocês antes de deixar o like, se inscrever no canal da SPFC.net pra gente falar bastante sobre o Tricolor Paulista. Fechou? Antes da gente trazer a informação principal, vamos só fazer um apanhado aí sobre esses últimos dias de São Paulo Futebol Clube. São Paulo, tá fechando a contratação do Victor Sá, não melou, as partes ainda têm um otimismo, mas a gente sabe que agora a gente só vai realmente ficar na expectativa quando for algo realmente 100% assinado. Aí o São Paulo mudou as suas expectativas em relação a um zagueiro. Como não conseguiu o Domingos Duarte, agora o nome da vez é o Arthur Chaves, zagueiro de 25 anos, que pertence ao Hoffenheim, que estava emprestado ao Augsburg da primeira divisão da Alemanha. A ideia do São Paulo seria uma proposta pelo zagueiro de 25 anos de empréstimo com opção de compra que poderia virar obrigação em caso dele bater algumas metas estipuladas em contrato, tá? O São Paulo também continua negociando a contratação do Newton, mudou os moldes, a ideia prioritária era um empréstimo, só que aí o Botafogo não quis, o Botafogo queria uma grana, queria uma venda em definitivo do atleta. Como o São Paulo não tem condições de arcar com esse tipo de negócio, o São Paulo ofertou o Ferrarese, só que aí tem um pequeno empecilho nisso tudo. Porque na visão do São Paulo, o Ferrarese vale 6 milhões de euros, o que é o que está imposto na opção de compra do Botafogo. E na visão do São Paulo, o Newton está valendo de 3 a 4 milhões de euros. Então tem essa diferença que o São Paulo não quer fazer uma troca pura e simples. A ideia que me falaram é uma possibilidade de fechar esse negócio e aí o que ficou, o valor restante, por exemplo, 2 milhões de euros, ficar como crédito para descontar numa possibilidade de compra do Arthur, por exemplo. Mas isso ainda é negociado, porque na visão do Botafogo, por outro lado, o Ferrarese vale 5 e o Newton vale 5. Então, para o Botafogo, há um entendimento de que uma troca pura e simples seria justa de isso acontecer. E o São Paulo, obviamente, diverge, mas as partes têm trocado uma ideia e a ideia do São Paulo ainda é de fechar, sim, essa contratação. O que você acha desse giro de notícias, desses momentos de contratações, de negociações por parte do São Paulo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E aí, o Santos propôs uma troca entre Santos e São Paulo pelo zagueiro Arboleda. E aí o Santos tem 4 jogadores que ele colocou numa possibilidade de lista de dispensas, só que aí o ofertado foi um jogador em específico. Nessa lista de dispensa do Santos estão o lateral direito Mike, aquele que jogou muitos anos no Cruzeiro, muitos anos no Palmeiras também, lá no Santos não tem conseguido ir muito bem. O outro é o volante Tomás Rincon, de 38 anos, venezuelano, seleção venezuelana, que também não está conseguindo espaço lá no Peixe. O outro jogador que também foi ofertado, que está numa lista de dispensas, é o Zé Ivaldo, zagueiro de 29 anos, que jogou no Atlético Paranaense, no Cruzeiro e atualmente é do Peixe. Mas o nome em questão na troca foi o volante Zé Rafael, de 32 anos, aquele que passou um tempo no Bahia, depois jogou no Palmeiras. No Palmeiras, que acabou se tornando mais um volante, né? No Bahia ele era um meia mais aberto pelo lado do campo, e aí ele se torna volante no Palmeiras. O Santos teria sugerido uma troca simples entre os dois clubes, entre Zé Rafael e também o Arboleda. Essa negociação foi totalmente descartada pelo São Paulo. O São Paulo, ele entende que o Santos não tem jogadores que seriam suficientemente negociáveis a ponto do São Paulo conseguir fazer qualquer tipo de negócio com eles. Então, na visão do São Paulo, não faz sentido de você fazer esse tipo de negociação com o Santos. O São Paulo continua pedindo $1 milhão, o que daria algo em torno de 5,5 milhões de reais pelo jogador. E esse valor também ajudaria a pagar uma quantia que o São Paulo também deve ao empresário do atleta, que é o Pepe Chamorro. Então, as partes já sabem do entendimento, já sabem o que o São Paulo quer, e aí agora o empresário do atleta tem tentado fazer esse negócio acontecer com o Santos. Mas também não está descartada a possibilidade de uma reintegração, tá? O Arboleda, na verdade, se o Arboleda pudesse escolher, se dependesse dele, ele seria reintegrado. Mas como ele sabe que o Rui Costa não vai topar esse tipo de situação, a ideia é, de fato, dele acabar sendo negociado, e aí o Santos aparece hoje como o principal destino. Você acha que é uma boa? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje da SPFC.net. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Um abraço. Tchau.